Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Tiago Meloni, componente Contabilidade Pública, e hoje nós vamos falar sobre demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Mas antes de falarmos das demonstrações contábeis, primeiro nós vamos ver o quê? O embasamento legal de tudo isso, né? Então, olha lá, a Lei número 4.320 de 1964 define no seu artigo 101 que os resultados gerais dos exercícios serão apurados e demonstrados no balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro e demonstração das variações patrimoniais. Percebam que essas demonstrações elas são aplicadas ao setor público, né? Diferentemente, né, da nossa contabilidade habitual, que nós temos lá o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração das mutações do patrimônio líquido ou também, né, a demonstração do valor adicionado, né? São demonstrações, né, voltadas realmente ao setor público. E nós vamos ver cada uma delas individualmente nos próximos slides. Vamos começar então pelo nosso balanço patrimonial. E o balanço patrimonial aqui no caso, ele não difere, né, do objetivo do balanço aplicado ao setor privado. Por quê? Porque ele também representa a situação patrimonial daquela entidade pública em um determinado momento, né? O mesmo objetivo que o balanço patrimonial aplicado ao setor privado tem, né? Eu quero o quê? Representar a situação patrimonial. Qual é a situação patrimonial? Todos os bens, direitos e obrigações que também a entidade pública tem, né? Então, o que há de diferente neles? Apenas a questão dos agrupamentos, né, das contas, que nós vamos ver que isso é determinado, né, pelo artigo 105 da Lei 4.320 de 1964. Né? Vamos ver então os agrupamentos dispostos nessa lei. Então veja lá, então o caput do artigo 105 da lei 4.320 de 1964 determina que os agrupamentos do balanço patrimonial aconteçam desta forma aqui. Então, 1, ativo financeiro, 2, ativo permanente, 3, passivo financeiro, 4, passivo permanente, 5, o saldo patrimonial e 6, as contas de compensação. Então, vamos tratar, né, individualmente cada uma delas. Então, primeiro aqui, ativo financeiro. Contém os valores cuja realização não dependa de autorização orçamentária. Então, vamos ver o que é demonstrado no ativo financeiro. Os valores realizáveis a curto e longo prazo, correspondendo aos saldos das contas que permaneceram abertas no sistema financeiro, envolvendo também os valores em espécie. O 2, ativo permanente. Devem estar demonstrados os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Então veja lá que nessa parte, né, o que deve ser classificado dentro desse ativo permanente, que também é chamado de ativo não financeiro, é demonstrado os bens e outros valores que não interferem diretamente na movimentação financeira. E é composto pelo quê? Pelo realizável a curto prazo, valores pendentes a curto prazo, realizável a longo prazo e ainda o que é classificado pela lei número 4.000, pela Lei 6.404 de 1976, como investimento imobilizado e diferido. Tá certo? Então, dando sequência agora, vamos para o 3, o passivo financeiro. Passivo financeiro está disposto aqui, compromissos, né, cujo pagamento não dependa de autorização orçamentária. Então veja lá, o que deve ser demonstrado no passivo financeiro? São demonstrados os valores exigíveis a curto e longo prazo, também correspondendo aos saldos das contas que permanecem abertos no sistema financeiro. Então aqui encontramos a chamada dívida flutuante. E o que é a dívida flutuante? A dívida flutuante é aquela contraída pelo Tesouro Nacional por um breve e determinado período de tempo. Então, né, isso que se refere à questão da dívida flutuante. 4. O passivo permanente, mas também chamado de passivo não financeiro. Então, nele
né, o que é demonstrado nele? Dívidas que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Então, o que é demonstrado no passivo não financeiro? As obrigações de curto e longo prazo e valores pendentes que não provocaram diretamente efeitos financeiros durante o exercício. Então, ali, dentro do passivo financeiro, estão que a dívida fundada. Então, nós temos lá no passivo financeiro a dívida flutuante e dentro do passivo não financeiro ou passivo permanente temos a dívida fundada. O que é a dívida fundada? É aqueles compromissos com exigibilidade superior a 12 meses, né? E esses compromissos são contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou financiamento de obras e serviços públicos, tá certo? Então vamos dando sequência, né? Agora vamos tratar sobre o 5, o saldo patrimonial, que é o valor residual dos ativos da entidade, diferença entre ativo real e passivo real. Então, o que é o ativo real e o passivo real? Nós temos que fazer o quê? A soma, né? A soma do nosso ativo real corresponde ao ativo financeiro mais o ativo permanente. Aí a soma desses dois corresponde ao ativo real. E a soma do passivo financeiro mais o passivo permanente, nós temos o passivo real. Então, o saldo patrimonial ele vai ficar do lado, né, que tiver a diferença maior. Então, eu tenho o ativo real menos o passivo real, e esse vai corresponder aí o saldo patrimonial. Por último, nós temos então as contas de compensação, né? E o que é as contas de compensação? Né? É onde encontramos os atos administrativos que podem vir a afetar o patrimônio no futuro, tais como contratos, convênios, garantias, né? E há uma questão, né? Essas contas de compensação, elas estão representadas tanto em relação ao ativo quanto em relação ao passivo. Então, por isso que aqui no nosso número 6 está constando que as contas de compensação se referem a bens, valores, obrigações e situações não compreendidas no ativo real e no passivo real que direta ou indiretamente possam vir a afetar o patrimônio. Por isso que estamos tratando, são contratos, convênios, garantias. Beleza, gente? Então vamos dar sequência. Aqui então temos um modelo do nosso balanço patrimonial aplicado ao setor público. Vejam lá que nós temos do lado esquerdo o ativo financeiro, logo em seguida o ativo não financeiro, que também é conhecido como ativo permanente. Aí o ativo real, que corresponde, que nem eu falei, ao ativo financeiro mais o ativo não financeiro. E aí logo abaixo aqui é aquele ativo compensado, que se refere àquelas contas de compensação que eu falei. Depois, do outro lado, nós temos passivo financeiro, né? O passivo não financeiro, que também é conhecido como passivo permanente, e a soma dos dois corresponde ao passivo real. E aí nós temos o saldo patrimonial, que se refere ao patrimônio líquido, né, do setor público. E logo abaixo o passivo compensado, que também é representado por aquelas contas de compensação. Os dois lados também têm que dar igual. Tanto o ativo quanto o passivo tem que ter igualdade na soma. Balanço orçamentário. Então, o balanço orçamentário também é uma demonstração do setor público e ele apresenta as receitas e despesas previstas, né? E também vai auxiliar na questão do acompanhamento, né, do orçamento público, porque no balanço orçamentário vai estar constando o que está previsto para acontecer, as receitas e as despesas. E depois, né, serão lançadas as receitas e despesas de acordo com a sua execução, né, mês a mês, e dessa forma eu consigo realizar esse acompanhamento. Então, o balanço orçamentário, ele deve apresentar esse equilíbrio entre o previsto e o realizado, demonstrando que houve um planejamento adequado, né, dos gastos e das receitas que devem ser arrecadadas no setor público. Aqui nós temos um modelo, então, né, a estrutura do nosso balanço orçamentário. De um lado, né, do lado esquerdo, eu tenho representado as receitas e do lado direito eu tenho representado as despesas fixadas. Então percebam, eu tenho aqui a previsão
e a execução, né? E depois eu tenho uma diferença aqui, né, que representa aí, né, o desequilíbrio que houve entre o planejado e o executado, né? E conforme a gente já tratou, dentro dos princípios orçamentários, eu tenho aquela questão de ter o equilíbrio entre as contas, né, em relação à receita e à despesa, né, para que não haja aí mais gastos do que o que foi arrecadado. Balanço financeiro, né? O balanço financeiro demonstra o quê? Os ingressos e os dispêndios, né? Entradas e saídas de valores monetários, de recursos financeiros, né? Das entidades públicas. Então, nesse momento, eu registro os ingressos das receitas públicas e depois, né? Os pagamentos que são realizados das despesas, né? Isso, né? Eu tenho que é como se fosse uma demonstração do fluxo de caixa do setor público, né? E é uma demonstração contábil que demonstra, né, os pagamentos e os recebimentos do setor público. Aqui um modelo, né, do nosso balanço financeiro. Percebam que eu tenho, né, separadamente os grupos aqui, né, justamente para que se tenha informação, né, de tudo que entrou de receita, os tipos de receita que ingressaram no poder público, a receita corrente, receita de capital, por repasse, enfim, tudo classificado adequadamente. E depois, do outro lado, eu tenho, né, a parte também divididinha, sabe? As despesas orçamentárias, as transferências, enfim, né, relacionado inclusive aonde foi gasto o dinheiro, educação, saúde, né, tudo muito bem detalhado para gerar o máximo de informação possível para que seja feito esse acompanhamento. Demonstração das variações patrimoniais. É uma demonstração contábil também do setor público e ela tem o objetivo de evidenciar as variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público. Então, veja lá, eu tenho o exercício financeiro, né? E nesse exercício financeiro será demonstrada todas as variações ativas e passivas do patrimônio público. O que são variações ativas? É tudo que aumenta o resultado, né, do Estado, do exercício. E que são variações passivas? São tudo que reduz o resultado do exercício. Então, variações ativas são todos os ingressos, todas as receitas, né, que são arrecadadas no período. E as variações passivas correspondem a tudo, né, a todas as despesas, tudo que reduz o resultado do Estado, né. E no final eu tenho lá, né, se houve uma variação positiva ou negativa no período, né? Lembrando que o Estado, na realidade, ele é uma entidade sem fins lucrativos e todo o dinheiro que é arrecadado tem que ser devidamente empregado em prol do bem da coletividade. Aqui então temos um modelo, né, da nossa demonstração das variações patrimoniais, ó. As variações patrimoniais aumentativas, que nem eu falei, da onde vêm as receitas de impostos, taxas, contribuições, né, da exploração de venda, enfim, tudo muito bem detalhado. E depois as variações patrimoniais diminutivas, né, onde eu gastei, né, no período aqui, pessoal, encargos, benefícios previdenciários, uso de bens, serviços, né, enfim, tudo isso, né, referente a um exercício. Então aqui percebam que eu tenho as duas colunas aqui, exercício anterior e exercício atual, para fazer essa comparação também. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Me coloco à disposição para tirar todas as dúvidas cabíveis e estou à disposição no Microsoft Teams no período das nossas aulas, né? Às quintas-feiras, a partir das 19 horas. Um abraço a todos e até mais.